A paralisia do sono, né, é uma entidade onde há uma sensação de falta de possibilidade de movimentação, né? Então, os primeiros sintomas, então as pessoas começam a sentir que em alguns episódios, principalmente no momento de adormecer ou de despertar, nos extremos do sono, há uma incapacidade de mexer toda a parte de musculatura que a gente controla. E às vezes pode ser muito aflitivo, né? Porque tem várias situações de achar que tem alguma coisa errada acontecendo, sobrenatural acontecendo, ou que é um problema que ali você não tem controle. Então essa falta do controle gera uma ansiedade muito grande nas pessoas. Laying down to go to sleep, I would feel utterly exhausted, almost as if I had just been drugged. And my eyes sealed shut, my mouth sealed shut, and it's as if everything was shutting down except for my awareness, my consciousness. I had zero control over my body. Like, no matter how hard I tried, I couldn't move my arms, my legs. I would try and fight it. It was just so strong. E existem algumas áreas do cérebro, né, do encéfalo de uma forma geral, que controlam o despertar e o adormecer. Quando a gente está no meio do sono REM, quando a gente está sonhando, né? Então o sono se divide em não REM e o REM. Então o sono não REM é um sono mais superficial e o sono REM é um sono mais relacionado a sonho, mais profundo, que tem um conteúdo cognitivo mais robusto, digamos assim. E quando geralmente a gente está dormindo e o corpo está parado no movimento REM, no sono REM, é normal em todas as pessoas, só ficaram funcionando os músculos do olho, o músculo do queixo, do mento e do diafragma, da respiração, né? E quando a gente acorda, não, todos os músculos voltam a funcionar. Sendo que alguns probleminhas, alguns erros de comando, digamos assim, onde a pessoa acorda durante o REM e ele está ainda com a movimentação paralisada, como se ele estivesse no REM, mas ele já está acordado. Então ele está com o orbicular funcionando, ele está com a vigília em mente, já está tudo funcionando, tudo organizado, mas ele não consegue mexer ainda como se ele estivesse no sono. Por conta desse estímulo inadequado, que tem muitos motivos para acontecer, onde, como eu falei, o maior é a privação de sono, o paciente tem esses distúrbios de percepção e dependendo do tipo de cultura dele, de onde ele foi criado, dos medos que ele tenha, geralmente a pessoa cria e somatiza aquelas figuras que geralmente estão associadas ao medo, justamente pela falta do controle. I began hearing voices and screams and crying and all of this really emotional drama, yelling to crying, but all negative emotion. All of these different voices. É muito comum, né, junto com a paralisia do sono, a presença de alucinações. Então, existem 3 subgrupos de alucinações. A sensação de pressão no peito, como se tivesse alguém sentado, os pacientes descrevem como se tivesse alguém sentado ou pressionando ou enforcando. Então, esse é um tipo de alucinação. Um outro tipo de alucinação é a sensação de intruso presente, como se tivesse uma sombra, alguém perto de você, alguém na beira da cama e tal. E uma outra e terceira também alucinação é a sensação de movimento corpóreo, mesmo sem estar mexendo, de saída do corpo, dessa sensação de que está flutuando, ser acordado, olho aberto e sentindo como se o corpo estivesse saindo de você. Então, assim, todas as pessoas podem ter, né, como eu falei. Porém, em algumas situações da vida da gente, isso é mais comum. Quando a gente está com privação de sono, está dormindo pouco, ou porque está estudando, ou porque mães acabaram de ter filho, porque tiveram suas horas de sono diminuídas, por qualquer razão, tem muito mais predisposição. A paralisia do sono, ela é diagnosticada clinicamente. Então, não se fazem exames para diagnosticar. Então, pela história clínica e baseado na exclusão de outros problemas que também podem dar coisas parecidas, então, problemas neurológicos, problemas musculares, né, que geralmente tem uma história clínica diferente. Então, essa história muito de acordo, consigo ver, estou respirando, mas não estou conseguindo mexer, é muito sugestiva. E por si só, já é diagnóstico clínico. Mas como eu falei, a gente excluindo todas essas causas e ficando basicamente só com esse sintoma esporadicamente, ele não é doença. E é uma coisa que acontece e depois, estando a vida um pouquinho mais regrada, ele para de acontecer. A atividade física tem uma pontuação importante no controle dos pacientes. Eles começam a ter bem menos quando eles têm atividade física, principalmente pelo período da manhã.
Uma grande orientação, não em relação à cura, mas a tratamento, a como se portar, né? Então, quando a gente está acordado, a gente está consciente, a gente só não está conseguindo se mexer. Então, se a pessoa foca todo o seu pensamento numa parte da mão, do dedo, né, ela consegue fazer um movimento pequeno e aí geralmente isso quebra essa onda da paralisia e a pessoa volta a se mexer. Às vezes também é a mesma coisa, mas ao invés de focar na parte locomotora, vai focando na respiração. Ele começa a fazer uma respiração um pouquinho mais ofegante e isso também quebra. Então, a partir do momento que a musculatura é mais ativada, quer seja respiratória, quer seja a parte locomotora, é como se houvesse um novo estímulo para o cérebro, para ele entender que já não há mais sono REM e já está sendo no estado de vigília. Então, isso é uma forma de combater o problema.